A porta da enfermaria se abriu com uma força que fez Graça dar um pulo na cadeira. Não foi o barulho de uma criança correndo ou a batida suave de um professor. Foi um estrondo seco, desesperado. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, um homem alto, imponente, tropeçou para dentro. O terno caro estava amassado, a camisa de linho colada ao peito com suor e o rosto, pálido como cera, estava contorcido numa máscara de pânico puro. Ele agarrou o batente da porta, o corpo tremendo, a boca aberta numa tentativa silenciosa de puxar um ar que parecia não existir. Por um segundo, Graça ficou paralisada. Aquele homem não pertencia ali, naquele seu pequeno santuário de gás e antisséptico. Ele pertencia a capas de revistas de negócios, a salas de reunião de vidro com vista para a cidade. Mas os olhos dele, arregalados, suplicantes, contavam uma história diferente. A história de alguém se afogando em terra firme. O instinto de enfermeira assumiu o controle, silenciando o choque. Senhor? Consegue-me ouvir? Ela disse, a voz saindo calma e firme, um contraponto ao caos que emanava dele. Levantou-se devagar, as mãos à vista para não assustá-lo. Meu nome é Graça. Eu sou a enfermeira. O senhor está seguro aqui? Ele não respondeu. A única resposta era o som áspero e sibilante de sua respiração falha. Ele levou uma mão ao peito, os nós dos dedos brancos, como se tentasse conter o coração que ameaçava explodir. O senhor está tendo um ataque de pânico, ela diagnosticou, aproximando-se com cuidado. É assustador, eu sei, mas vai passar. Preciso que tente focar em mim. Olhe para mim. Ele obedeceu. Naquele caos, os olhos dele encontraram os dela. Eram de um castanho escuro, quase negros, e naquele momento, estavam repletos de um terror que a atingiu em cheio. Ela sentiu uma pontada de empatia tão forte que foi quase física. Isso, assim mesmo. Agora, respire comigo. Puxe o ar devagar, 1, 2, 3, e solte, 1, 2, 3, 4, 5. Ela demonstrou, exagerando o movimento do peito. Vamos de novo. Ele tentou, mas seu corpo se recusava a obedecer. Um som engasgado escapou de sua garganta. Graça tomou uma decisão. Senhor, com sua permissão, vou tocar no seu braço. Sem esperar resposta, ela se aproximou e pousou a mão suavemente sobre o antebraço dele. A pele estava fria e úmida, e ela podia sentir o tremor violento que o percorria. Sinta a minha mão, ela murmurou, a voz quase um sussurro. Concentre-se nisso. Agora, respire comigo. Inspire. Lentamente, como um motor que engasga antes de pegar no tranco, ele começou a seguir o ritmo dela. As inspirações eram curtas e trêmulas, mas eram inspirações. As expirações eram longas e soavam como um lamento. Graça não disse mais nada, apenas continuou a respirar com ele, a mão firme em seu braço, uma âncora na tempestade que o consumia. Minutos que pareceram uma eternidade se passaram. O tremor diminuiu. A respiração dele foi-se aprofundando, tornando-se mais regular. A cor começou a voltar ao seu rosto. Finalmente, ele se endireitou, ainda apoiado na porta, mas agora com os ombros menos tensos. Ele fechou os olhos por um instante, e quando os abriu, o pânico havia sido substituído por uma exaustão profunda e uma camada de embaraço. Eu peço desculpa, ele disse, a voz rouca. Não sei o que. Está tudo bem, Graça o interrompeu suavemente. O senhor quer se sentar? Posso pegar um copo de água. Ele assentiu, permitindo que ela o guiasse até a única cadeira de visitas. Ele sentou-se pesadamente, passando a mão pelo cabelo úmido. Só então Graça teve a chance de realmente observá-lo. O relógio no pulso valia mais do que o seu carro. O corte do terno, mesmo amassado, era impecável. Ele era Davi Montenegro, o CEO da Montenegro Corp. Ela o reconheceu de uma matéria sobre os empresários mais influentes de São Paulo. O tio de um de seus alunos, o pequeno Lucas. Ela lhe entregou o copo de água e os dedos deles se roçaram. Uma corrente elétrica, breve e inesperada, passou por ela.
Ele pareceu sentir também, pois seu olhar subiu e encontrou dela, desta vez com uma intensidade diferente, uma curiosidade que a fez desviar o rosto, sentindo as bochechas corarem. Obrigado, de verdade, ele disse após beber um longo gole. Isso nunca me aconteceu antes. A pressão, o stress, às vezes o nosso corpo simplesmente diz chega, ela respondeu com simplicidade, mantendo uma distância profissional. O senhor devia marcar uma consulta com o seu médico. Eu vou, ele garantiu. Ele ficou em silêncio por um momento, apenas olhando ao redor da pequena sala, para os cartazes de higiene e os potes de algodão. Era como se um leão tivesse entrado por engano num jardim de infância. Eu estava aqui para a reunião de pais e mestres do Lucas, e de repente, o ar sumiu. Acontece, ela disse, com um sorriso tranquilizador. O importante é que o senhor está melhor agora. Ele se levantou, ajeitando o terno, tentando recuperar a compostura de CEO. Eu preciso ir. Tenho uma reunião, irônico, não é? Ele tirou uma carteira do bolso. Quanto eu lhe devo por isso? Graça sentiu uma pontada de decepção. O senhor não me deve nada. É o meu trabalho. Davi Montenegro encarou o olhar penetrante. Parecia que ele estava tentando decifrá-la, como se a bondade sem um preço fosse um conceito alienígena para ele. Ele guardou a carteira. Graça, ele repetiu o nome dela, testando na língua. Obrigado, Graça. E com isso, ele se virou e saiu, deixando para trás apenas a imagem de sua vulnerabilidade e um vago cheiro de perfume caro misturado ao cheiro de antisséptico. Graça soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. O dia, que começara tão normal, tinha-se transformado em algo completamente diferente. Mais tarde, enquanto arrumava suas coisas para ir embora, seu celular tocou. Era Larissa, sua irmã mais nova. Oi, Gra. Tudo bem? A voz animada de Larissa soou do outro lado. Tudo bem, Lari. Você não vai acreditar no que aconteceu hoje no trabalho. Graça contou a história, omitindo os detalhes mais intensos, mas descrevendo o pânico do homem misterioso. Espera aí. Davi Montenegro? O CEO gostosão da Montenegro Corp? Na sua enfermaria, a voz de Larissa subiu uma oitava, uma mistura de choque e algo mais, algo que Graça não conseguiu identificar. Que sorte, hein? Quem dera algo assim acontecesse comigo. Não foi sorte, Lari, o homem estava sofrendo, Graça corrigiu gentilmente. Eu sei, mas e aí? Ele era bonito como nas fotos? Ele te deu o número dele? Graça riu, balançando a cabeça. Claro que não. Ele é de outro mundo. A gente só respirou junto por uns minutos. Despediu-se da irmã e terminou de trancar a sala. O corredor da escola estava silencioso e vazio. O sol do fim de tarde entrava pelas janelas, pintando o chão de laranja. Ela caminhou em direção à saída, a mente ainda repassando o encontro. Foi apenas um incidente profissional, ela disse a si mesma. Nada mais. Mas quando empurrou a porta principal para sair, seu coração deu um salto. Parado ali, recostado em seu carro preto reluzente, estava ele. Davi Montenegro. Ele não parecia mais um homem à beira do colapso. A postura era relaxada, o cabelo agora seco e no lugar, e um meio sorriso brincava em seus lábios. Em suas mãos, ele segurava um buquê de lírios brancos. Ele se endireitou quando a viu e caminhou em sua direção. O som dos sapatos caros dele no pavimento silencioso era o único ruído. Eu percebi que obrigado não era o suficiente, ele disse, a voz grave e aveludada. Estendeu as flores para ela. E eu odeio dever favores. Graça ficou sem palavras, apenas segurando as flores, o perfume doce envolvendo-a. Ele a olhou nos olhos, o meio sorriso transformando-se em algo genuíno, quase tímido. Eu voltei para agradecer e para te convidar para jantar. Davi dirigia pelas ruas iluminadas de São Paulo, o buquê de lírios no banco do passageiro ao seu lado. O cheiro doce das flores parecia zombar dele, uma fragrância suave e pura num mundo que ele sabia ser podre.
O que diabos eu estou fazendo? A pergunta ecoava em sua mente, tão alta quanto o ronco do motor do seu carro. Convidar uma mulher para sair, uma mulher que ele mal conhecia, era uma quebra de todas as regras que ele havia imposto a si mesmo nos últimos 3 anos. Regras forjadas no fogo da pior traição que um homem pode sofrer. Ele parou no sinal vermelho e seu olhar caiu sobre o próprio reflexo no retrovisor. O homem que o encarava de volta parecia um estranho. Por um breve momento, na enfermaria daquela escola, ele não era o CEO, o tubarão dos negócios. Ele era apenas um homem aterrorizado, e ela tinha sido a sua calma. A mão dela em seu braço, a voz suave guiando sua respiração, aquilo tinha atravessado suas defesas de uma forma que o assustava mais do que o próprio ataque de pânico. Ao chegar ao seu apartamento, um loft minimalista e frio no coração da cidade, a solidão o atingiu como um soco. Ele colocou os lírios num vaso caro, mas eles pareciam deslocados, um toque de vida num mausoléu de vidro e aço. Serviu-se de um whisky, o líquido âmbar girando no copo. E então a memória veio, indesejada e cruel como sempre. Isabela. O sorriso dela, o jeito que ela jogava o cabelo para trás. Eles estavam no apartamento antigo, o que eles tinham escolhido juntos. Ele a encontrara de madrugada, na frente do computador dele. A desculpa dela foi fraca, mas ele, cego de amor, acreditou. Uma semana depois, o projeto mais secreto da Montenegro Corp vazou para o maior concorrente deles. A investigação interna, dolorosa e humilhante, levou a uma única conclusão: o acesso tinha vindo de seu computador pessoal. Quando ele a confrontou, o sorriso dela não era mais de amor. Era de desprezo. Você é tão previsível, Davi, ela dissera, enquanto o mundo dele desmoronava. Sempre tão confiante no seu poder. Davi apertou o copo, os nós dos dedos brancos. A ferida nunca cicatrizou. Ela apenas foi coberta por uma grossa camada de gelo, de desconfiança. E agora, Graça, com sua gentileza desarmante, ameaçava derreter esse gelo. E isso era perigoso. No dia seguinte, ele quase cancelou o jantar umas 10 vezes. Cada vez que pegava o telefone, a imagem do rosto calmo de Graça aparecia em sua mente, e ele desistia. Parte dele, a parte que ele mantinha trancada, ansiava por aquela paz novamente. Ele a buscou na porta do prédio simples onde ela morava. Quando ela saiu, ele sentiu o ar faltar de novo, mas desta vez, por um motivo diferente. Ela usava um vestido azul simples que realçava a cor de seus olhos, o cabelo preso de um jeito casual. Não havia joias caras, nem maquiagem pesada. Havia apenas ela. E ela era linda. Você está linda, ele disse, e se surpreendeu com a própria sinceridade. O restaurante que ele escolheu não era um dos lugares da moda que costumava frequentar com Isabela. Era uma cantina italiana pequena e aconchegante, escondida numa rua tranquila. Um lugar que ele achou que ela gostaria. E ela gostou. O sorriso dela iluminou o lugar. Durante o jantar, eles conversaram. Ou melhor, ela falou e ele ouviu, fascinado. Ela falou sobre as crianças da escola, sobre seu amor por jardinagem, sobre como sonhava em ter um pequeno jardim de ervas na janela da cozinha. Não havia artifícios, não havia segundas intenções. Ela não perguntou sobre o trabalho dele, sobre o dinheiro dele. Ela perguntou sobre o pequeno Lucas, seu sobrinho, e sobre o que o fazia sorrir. Faz muito tempo que eu não converso assim, ele admitiu, surpreendendo a si mesmo. Conversar é fácil, ela disse, com um brilho divertido nos olhos. O difícil é encontrar alguém que saiba escutar. Naquele momento, sob a luz baixa das velas, Davi sentiu uma das paredes de gelo dentro dele rachar. Uma pequena chama de esperança começou a arder. Foi então que o celular dela tocou. Desculpe, é a minha irmã, ela disse, o rosto se desculpando. Ela atendeu rapidamente. Oi, Larry. Sim, está tudo ótimo. Te ligo mais tarde, ok? Beijo. Ela desligou e sorriu para ele. Desculpe por isso. Larissa é um pouco protetora.
Davi apenas assentiu, mas um alarme silencioso soou em sua cabeça. Minutos depois, seu próprio celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de um número desconhecido. Senhor Davi, aqui é Larissa, irmã da Graça. Desculpe o incomodo. Eu só quero melhor para a minha irmã. Ela é muito ingênua e tem um coração bom demais. Por favor, não a machuque. Davi leu a mensagem 2 vezes. Na superfície, parecia uma preocupação genuína de uma irmã. Mas ele, treinado a ler as entrelinhas nos negócios e na vida, sentiu algo diferente. Era um aviso sutil. Era uma forma de dizer: eu estou de olho em você. E minha irmã é frágil, vulnerável. Por que ela sentiria a necessidade de fazer isso? Para protegê-la ou para plantar uma semente de dúvida na cabeça dele? A chama de esperança vacilou. Ele a deixou em casa, a conversa um pouco mais contida depois da mensagem. Ele observou entrar no prédio e a sensação de solidão voltou com força total. De volta ao seu apartamento, ele se serviu de outra dose de whisky. A noite tinha sido um turbilhão de emoções contraditórias. A paz que sentira com Graça e a suspeita que a mensagem de Larissa despertara. Ele se sentou em sua poltrona de couro, encarando as luzes da cidade pela janela panorâmica, sentindo-se mais isolado do que nunca. Foi quando o som de uma notificação de e-mail quebrou o silêncio. Ele abriu o laptop, o coração pesado. Era um e-mail de um remetente anónimo, sem assunto. Ele hesitou por um segundo antes de clicar. Dentro havia apenas uma imagem. Uma foto, tirada de longe, com um zoom de má qualidade. Nela, Graça estava na calçada, conversando com um homem. Parecia uma conversa casual, mas o ângulo da foto insinuava uma intimidade que não existia. Abaixo da imagem, uma única frase, digitada em letras frias e impessoais. Cuidado com as interesseiras. Davi ficou olhando para a tela, o copo do whisky parado a centímetros da boca. O gosto amargo de fel subiu por sua garganta. A ferida antiga se abriu, sangrando desconfiança. A voz de Isabela ecoou em sua cabeça: você é tão previsível, Davi. O gelo em seu coração, que havia começado a rachar, congelou novamente, mais espesso e mais forte do que antes. Larissa girou o café com leite na xícara, o barulho da colher contra a porcelana ritmado e irritante. Ela odiava aquele café. Era o tipo de lugar que Graça adoraria, aconchegante, com cheiro de bolo caseiro e música baixa. Mas para Larissa era apenas pequeno, apertado e sem glamour. Ela olhou para a irmã, sentada à sua frente, o rosto radiante enquanto falava sobre o jantar com Davi Montenegro. Cada palavra de Graça era como uma pequena agulhada no ego de Larissa. E ele é tão gentil, Lari. Não é nada do que eu imaginava. Por baixo daquela armadura de CEO, existe um homem ferido, Graça suspirou, um brilho sonhador nos olhos. Ferido e bilionário, Larissa pensou com acidez, forçando um sorriso compreensivo. Eu fico tão feliz por você, mana. Você merece toda a felicidade do mundo. As palavras saíram de sua boca com uma facilidade ensaiada. Ela era boa nisso. Boa em ser a irmãzinha adorável, a fã número 1 de Graça. Era um papel que ela desempenhava desde a morte dos pais. Graça, a santa, a mártir, que sacrificou a faculdade de medicina para criar a irmã mais nova. Todos sempre a elogiavam. Sua irmã é um anjo, Larissa. Você tem tanta sorte de tê-la. Sorte. Larissa quase riu. Sorte era viver na sombra de alguém, ser constantemente lembrada do sacrifício que foi feito por você, um fardo que ela nunca pediu. Ela amava a irmã de um jeito distorcido e possessivo, mas o amor estava emaranhado numa teia de ressentimento e inveja. Graça tinha tudo sem nem tentar, a bondade inata, a admiração de todos e agora, a atenção de um homem como Davi Montenegro. Um homem que deveria ser para alguém como ela. Eu até consegui um trabalho temporário na empresa dele, você acredita? Ela disse, mudando de assunto. Graça me ajudou a conseguir a entrevista. É só na área de arquivos, mas é um começo.
Isso é maravilhoso, Graça exclamou, genuinamente feliz. A inocência da irmã era quase dolorosa. Mais tarde naquele dia, o celular de Larissa vibrou com uma mensagem de um número bloqueado. Café Lumina. 16 horas, sozinha. O coração de Larissa acelerou. Era ela. O Café Lumina era o oposto daquele que frequentava com a irmã. Era um lugar de espelhos, mármore e pessoas que pareciam ter saído de um editorial de moda. Sentada numa mesa no canto, estava uma mulher de beleza fria e calculista, com um tailleur vermelho que era uma declaração de poder. Isabela Torres. Larissa. Pontual. Gosto disso, Isabela disse, sem sorrir. Ela gesticulou para a cadeira à sua frente. Como você conseguiu o meu número? Larissa perguntou, a voz um pouco trêmula. Eu consigo tudo o que eu quero, Isabela respondeu, com uma calma que era mais intimidante do que qualquer grito. Eu soube que você começou a trabalhar na Montenegro Corp. E soube que sua irmã está próxima de Davi. A forma como ela disse próxima foi carregada de desdém. Eles só jantaram uma vez, Larissa disse, na defensiva. Isabela riu, um som sem alegria. Davi não só janta. Ele não deixa ninguém se aproximar, a menos que essa pessoa tenha conseguido passar por suas muralhas. Sua irmã conseguiu. E isso, minha cara, é um problema para mim. E uma oportunidade para você. Isabela se inclinou para frente, os olhos fixos nos de Larissa, lendo cada insegurança, cada desejo oculto. Eu conheço você, Larissa. Eu vejo a forma como olha para a sua irmã. Você vive na sombra dela. Acha justo que ela, com aquele ar de samaritana, consiga o homem que mulheres como nós lutam para ter? Cada palavra era um veneno doce, alimentando o monstro que Larissa mantinha preso dentro de si. O que você quer? Larissa sussurrou. Eu quero Montenegro Corp, Isabela disse, sem rodeios. E Davi é a única coisa no meu caminho. Eu preciso de informações de dentro. Coisas pequenas, no começo. Relatórios de desempenho, listas de fornecedores, coisas que alguém na área de arquivos teria acesso. Em troca, Isabela abriu a bolsa e deslizou um envelope grosso sobre a mesa. Isso é para começar. Pense nisso como um bônus de contratação. Há muito mais de onde isso veio. E quando eu assumir o controle, haverá um lugar para você. Um lugar de destaque. Longe da sombra da sua irmã. Larissa olhou para o envelope, depois para o rosto impecável de Isabela. Era uma aliança com o diabo. Mas o diabo estava oferecendo exatamente o que a alma dela mais desejava: reconhecimento, poder e a chance de, pela primeira vez, ser melhor que Graça. Eu faço, ela disse, a decisão selando seu destino. No dia seguinte, no silêncio do departamento de arquivos da Montenegro Corp, Larissa sentiu um misto de medo e excitação. Era fácil. Fácil demais. Ninguém prestava atenção na garota temporária. Ela encontrou um arquivo sobre projeções logísticas trimestrais. Não era ultra-secreto, mas continha dados que um concorrente adoraria ter. Com as mãos trêmulas, ela inseriu um pendrive no computador e copiou o arquivo. O processo todo não levou mais de 30 segundos. Ela guardou o pendrive na bolsa, o coração batendo forte contra as costelas. Era um passo sem volta. Naquela noite, ela voltou para o apartamento que dividia com Graça. A irmã estava na cozinha, cantarolando enquanto regava seu pequeno jardim de ervas na janela. O cheiro de manjericão fresco enchia o ar. Graça se virou e sorriu para ela, um sorriso puro e cheio de amor. Oi, Lari. Como foi o seu primeiro dia? Naquele momento, uma onda de culpa quase sufocou. Graça era a única família que ela tinha. A pessoa que a amava incondicionalmente. Mas então, o celular de Graça apitou. Ela o pegou e um sorriso bobo iluminou seu rosto. É o Davi, ela disse, o tom de voz sonhador. E a culpa de Larissa se dissolveu, substituída por aquela velha e familiar queimação da inveja. Aquilo era o que ela queria.
Aquele sorriso, aquela expectativa, a atenção daquele homem. Que legal, mana, Larissa disse, abraçando a irmã por trás. O abraço era apertado, quase possessivo. Eu estou torcendo tanto por vocês. Enquanto Graça respondia à mensagem de Davi, Larissa, por cima do ombro da irmã, deixou cair o pendrive de sua bolsa de propósito. Ele caiu sem fazer barulho no tapete da sala, próximo à sua mesa de trabalho. Um lugar onde, com um pouco de azar, poderia ser encontrado. Ou, com um pouco de sorte, poderia ser usado para incriminar a pessoa certa na hora certa. A máscara da irmãzinha amorosa estava perfeitamente no lugar, mas por dentro, o plano de Isabela já estava em movimento e Larissa era sua atriz principal. As semanas seguintes foram um borrão surreal para Davi. A desconfiança inicial, alimentada pelo e-mail anónimo e pela mensagem estranha de Larissa, foi lentamente sendo erodida pela presença constante e genuína de Graça. Era como tentar manter um bloco de gelo intacto sob o sol do meio-dia. Impossível. Ele se permitiu baixar a guarda. Ele a levou para conhecer o sobrinho, Lucas, e observou, com um nó na garganta, como ela conversava com o menino com uma naturalidade e um carinho que ele não via ninguém há anos. Ela não tentava impressionar. Ela simplesmente era boa. Eles passaram um fim de semana num pequeno hotel na costa. Caminharam na praia, de mãos dadas, enquanto as ondas lavavam as pegadas que deixavam na areia. Naquela noite, sentados na varanda do quarto, com o som do mar ao fundo, ele se abriu. Ele não contou a história toda de Isabela, a ferida ainda era muito profunda, mas falou sobre a traição, sobre como aquilo o havia quebrado e o transformado num homem que não confiava em ninguém. Graça não disse nada. Ela apenas pegou a mão dele e a segurou com força. As cicatrizes nos lembram que o passado foi real, ela sussurrou. Mas elas não precisam definir o nosso futuro. Naquele momento, olhando para os olhos dela, que brilhavam com lágrimas não derramadas de empatia, Davi se sentiu em casa. Pela primeira vez em 3 anos, ele se sentiu completo. A possibilidade de um futuro com ela não era mais uma ideia assustadora, mas sim um desejo quente e pulsante em seu peito. Ele estava se apaixonando. Perdidamente. Na segunda-feira, ele voltou para a Montenegro Corp sentindo-se um homem diferente. Havia uma leveza em seu passo, um sorriso que seus funcionários não estavam acostumados a ver. Ele sentia que podia conquistar o mundo. Foi então que seu chefe de segurança, um homem sério chamado Ricardo, pediu uma reunião urgente. Senhor Montenegro, Ricardo começou, o rosto impassível. Encontramos algo preocupante. Ele colocou um pequeno pendrive preto sobre a mesa de mogno de Davi. Uma das faxineiras encontrou isso caído perto da área de arquivos na sexta-feira à noite. Pela política da empresa, verificamos o conteúdo antes de tentar identificar o dono. Davi pegou o objeto, sentindo um frio familiar começar a subir por sua espinha. E o que tinha dentro? Projeções logísticas para o próximo trimestre. Informação sensível, Ricardo disse, direto. Mas não é o pior. O pior é que verificamos as câmaras de segurança para ver quem poderia ter deixado cair. A área estava vazia a maior parte do tempo, mas conseguimos uma imagem. Ricardo entregou um tablet a Davi. A imagem na tela era granulada, tirada de um ângulo ruim. Mostrava o corredor escuro dos arquivos. E nele, uma silhueta feminina. O rosto estava obscurecido pela sombra, mas o cabelo, o jeito de se vestir, a semelhança era inegável. Parecia Graça. A imagem não é conclusiva, Ricardo admitiu. Mas o registro de entrada mostra que a irmã da senhorita Graça, Larissa Almeida, que trabalha temporariamente nos arquivos, saiu 1 hora antes. A senhorita Graça veio buscá-la. Elas poderiam ter entrado juntas na área. O mundo de Davi começou a girar. Não. Não podia ser. Era uma coincidência. Uma terrível coincidência. É apenas um pendrive perdido. Pode não significar nada, Davi disse, mais para si mesmo do que para Ricardo. Talvez, Ricardo concordou. Mas o pendrive pertence a Larissa Almeida.
O nome dela está na etiqueta de identificação. E a senhorita Graça foi vista na empresa naquela noite. São muitos talvez se alinhando, senhor. Davi sentiu o gosto de cinzas na boca. A felicidade que sentira minutos antes evaporou, substituída por um pânico gelado. A voz de Isabela, cheia de desprezo, voltou a assombrá-lo. Você é tão previsível, Davi. Continue investigando. Discretamente, ele ordenou, a voz saindo mais dura do que pretendia. Naquela noite, o celular dele tocou. Era Graça. A voz dela, alegre e calorosa, era como sal na ferida aberta dele. E? Só ligando para dizer boa noite. Estava pensando no nosso fim de semana? Estou ocupado, Graça, ele cortou, a frieza em sua voz o surpreendendo. Houve um silêncio do outro lado da linha. O quê? Aconteceu alguma coisa? Você parece. Eu só estou ocupado, ele repetiu. A gente se fala depois. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Ele se sentia um monstro, mas a dúvida era um veneno que já havia começado a se espalhar por suas veias. Ele queria acreditar nela. Ou como ele queria. Mas a imagem daquela silhueta, a história da traição de Isabela, tudo se misturava em um nó de paranoia em seu estômago. Ele andava de um lado para o outro em seu apartamento, a mente a mil. Tinha que haver uma explicação lógica. Talvez Larissa tivesse deixado cair o pendrive por acidente. Talvez a mulher na câmara não fosse Graça. Movido por um impulso desesperado de provar a inocência dela para si mesmo, ele fez algo que se arrependeria profundamente. Ele ligou para seu contato numa agência de investigação privada. Preciso de um levantamento financeiro completo, ele disse ao telefone, a voz baixa e tensa. Graça Almeida. E a irmã dela, Larissa Almeida. Quer saber de cada centavo que entrou e saiu das contas delas nos últimos 6 meses. E quero isso para ontem. Ele desligou, o peito pesado com a culpa de sua própria desconfiança. Ele esperava, rezava, para que a investigação não encontrasse nada. Para que tudo isso fosse apenas um pesadelo criado por sua mente danificada. 2 dias depois, o relatório chegou em um e-mail criptografado. Davi o abriu com as mãos trêmulas. A maior parte das finanças de Graça era exatamente como ele esperava, o salário de enfermeira, as contas do dia-a-dia. Tudo normal. Até que ele chegou à última página. Uma transação recente. Uma transferência de 50 mil reais para a conta poupança de Graça. A origem do depósito, uma conta offshore nas Ilhas Cayman, impossível de rastrear. A data da transferência, amanhã de segunda-feira, logo após o fim de semana que eles passaram juntos. Para Davi, o mundo parou. O pendrive. A silhueta na câmara. A mensagem da irmã. O e-mail anónimo. E agora, o dinheiro. 50 mil reais. Um pagamento. Não havia mais espaço para dúvidas. As peças se encaixavam com uma precisão doentia. A gentileza, a vulnerabilidade, as caminhadas na praia, tudo parecia, agora, parte de um roteiro cruel e bem ensaiado. Ela não era diferente de Isabela. Ela era apenas mais esperta, mais sutil. Ele se recostou na cadeira, sentindo um vazio tão grande que o ar pareceu ser sugado de seus pulmões. A chama de esperança em seu peito não apenas vacilou. Ela se apagou, deixando para trás apenas uma fumaça escura de traição e uma dor que era 1000 vezes pior que a primeira. Porque desta vez, ele realmente acreditou que era amor. O silêncio era a coisa mais barulhenta no mundo de Graça. Tudo começou com aquela ligação na segunda-feira à noite. A voz de Davi, geralmente um veludo grave que aquecia por dentro, soou distante e afiada como um caco de vidro. Estou ocupado, ele dissera. Apenas 2 palavras, mas foram suficientes para apagar o brilho do fim de semana mágico que eles tinham compartilhado. No começo, ela tentou ser compreensiva. Ele era um CEO, afinal. O mundo dele era feito de crises e reuniões urgentes.
Tudo bem, ela respondeu por mensagem, quando tiver um tempo, me liga. Ela adicionou um emoji de coração, um pequeno gesto de carinho enviado para um abismo de silêncio. Mas o tempo não veio. Nem a ligação. Os dias seguintes se arrastaram numa tortura lenta. As mensagens dela, antes respondidas em minutos, agora ficavam por horas com os 2 tiques azuis do WhatsApp, um testemunho mudo de que haviam sido lidas e ignoradas. As ligações iam direto para a caixa postal. Aquele paraíso que ela havia começado a construir com ele estava desmoronando, tijolo por tijolo, e ela não entendia porquê. Ela repassava cada momento do fim de semana na cabeça, procurando desesperadamente por um erro, uma palavra errada, um gesto mal interpretado. Teria sido a confissão dele sobre a ex-noiva? Talvez ela tivesse reagido de forma errada? Ou talvez ele simplesmente se arrependeu de ter se aberto